Amigos, seguidores da RDK, estamos aqui para mais uma edição do Resenha com Helena Basejo, que traz convidados especialíssimos do esporte para um bate-papo, para uma contação de história. E hoje vai bombar porque o convidado é muito, muito especial. Nós temos aqui nada menos que Gelson Conte, o campeão de futebol do Mato Grosso. Uma trajetória belíssima que começou dentro das 4 linhas, que passou para a Casa Mata, sempre vencedora. Com o apoio de Black Sistema de Segurança, nós passamos a palavra ao Gelson. Obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, nós estamos acompanhando desde lá que iniciou a EDK, até porque a gente está nesse meio e a gente precisa acompanhar tudo. E eu fico feliz de estar na presença de vocês aqui, vocês que mais do que ninguém me conhecem bem, desde lá de novo, né? E a gente tem alguma história para contar, nós estamos aí felizes por o que vem acontecendo nos últimos tempos, por a gente ter se sagrado campeão do Mato Grosso. A gente sabe que passou muitas dificuldades para chegar até aí, mas a gente sempre teve fé, sempre confiou. Então é uma coisa que vem lá do início, né, Helena, que a gente vem buscando e correndo atrás. E felizmente chegou a hora que nós conseguimos aí levantar uma taça, uma competição de um estado que vem crescendo dentro do futebol, uma cidade espetacular, uma cidade onde o povo, acho que praticamente metade é gaúcho. Eu ia dizer. Então eu estou muito feliz de estar presente aqui para bater um papo com vocês. Nós temos o Elton nos bastidores, que sempre participa do nosso bate-papo, ele sempre acrescenta com perguntas, com observações que às vezes passam pela gente. E assim, nós temos muito para falar do Gelson campeão como treinador. Ele já esteve aqui há algum tempo sendo entrevistado pela RDK, mas como de lá para cá o nosso canal cresceu muito, eu queria que o Gelson fizesse um pequeno resumo de como ele começou a carreira de jogador e de treinador, para mostrar para essa juventude que tem tudo, que tem a faca e o queijo na mão, como era difícil, e mesmo assim ele venceu. Ele saiu lá da Vilafão, veio trabalhar em Lajeado. Conte-nos aí assim um resumo da tua trajetória como jogador, onde te descobriram, como você começou. E é o importante também, vamos começar um pouco de trás para frente, a gente chega até aqui e eu nunca esqueci da onde eu saí, porque a torcida também foi muito grande, né, nessa competição que eu estive. O povo de lá da Bela Vista do Fão, que é a antiga Vila Fão, comemorou muito, porque sabem da minha ligação e eu sou filho da Bela Vista do Fão. Todos sabem, talvez alguns jovens não sabem. E essa semana até eu estava conversando até sobre o antigo estádio do Florestal. Tem muita gente que não conheceu, o que não vai ter a chance de conhecer e vai só ouvir se contar a história. Muitos jovens, talvez daquela época, pessoas que hoje nos encontram na rua, talvez não nos conhecem, não é só eu, mas outros atletas também. Então todo mundo sabe que eu saí lá da Bela Vista do Fão, eu vim para tentar a vida na cidade, eu trabalhei em algumas empresas e até agora eu fui trabalhar no Ferrari, materiais de construção, depois eu trabalhei na IMEC. E agora que eu fui campeão, tem alguns amigos que me mandaram até foto da IMEC. Aquele ano a IMEC foi campeã do SESI. O pessoal lembrou. Como é que é o nome dele? Os meninos dele estavam na escolinha do 7. O Vilmar. O pai do Orlandini. E sabe que quando tu conquista um título, a proporção ela é tão grande que a gente não tem, às vezes, a dimensão
das pessoas que viram, das pessoas que torceram por nós, porque veio à tona algumas coisas, inclusive essa foto do time da IMEC. Tu tinhas essa foto? Eu não tinha essa tu foto não em tinha casa. Essa foto? E aí me mandaram essa foto via WhatsApp. Então eu fui trabalhar na IMEC, fui atleta da IMEC, fomos campeões do SESI. Naquele ano eu fui participar dos juniores do Lajadense. Uma situação que talvez poucos hoje fariam o que a gente fez, não só eu, mas alguns colegas. Eu trabalhava durante a semana, estudava à noite, treinava nos juniores do Lajadense 3 ou 4 vezes por semana para tentar a vida. E hoje ainda, quando se discute futebol, eu discuto com algumas pessoas e alguns pais também, a difícil criação de alguns atletas, de surgir alguns atletas novos. Porque a principal pergunta que nós temos que fazer para o filho hoje, nós precisamos saber se eles querem. Se eles querem ser atleta ou não. Até porque a gente escuta muito, lá no time tal tem um menino muito bom, e a gente sabe que tem meninos de qualidade. Mas precisa saber se eles querem ser atleta. E naquela época, nós sempre tivemos paixão pela bola. E isso que nos carregou, isso que nos deu força e nos conduziu ao futebol profissional. Então eu vim trabalhar na cidade, fui para os juniores do Lajadense, fiquei 1 ano nos juniores, consequentemente joguei uma Copa Governador do Estado, depois eu fui emprestado para alguns clubes da região, sofri bastante na divisão de acesso. Eram outros tempos, Era bastante sofrido, mas tinha muitas equipes. Nós tínhamos divisão de acesso aí de 40 equipes. Então, a gente sofreu, mas a gente também ganhou alguma coisa com o atleta, deixou nosso nome marcado e eu posso dizer para vocês que dentro do futebol profissional eu estou desde 1987. Todo mundo quase me conhece, que na Jade, só não as pessoas mais jovens, talvez, que não se ligam muito com futebol. Tem muita gente que está perdendo o gosto pelo futebol e todo mundo sabe qual é o motivo, mas nós continuamos nele, né? Então, a minha história todo mundo sabe. Eu vim do interior, com dificuldade familiar, trabalhei muito forte, muito firme, e aí busquei espaço também no futebol, que é onde eu estou até hoje. Os mais novinhos aí, para quem não sabe, o Gelson integra uma lista seletíssima do futebol gaúcho. O Gelson foi goleador do Gauchão de 1991. Isso não é para qualquer um. Se olhar a listinha aí, ter o nome dele no meio, isso é fantástico. Gelson, é assim, quantos anos tu ficaste no futebol profissional? Eu fiquei como atleta de 1987 a 2002. E quando tu parou, tu já sabia que tu ia seguir como treinador? Tu já te preparou? Tu já fez aquela pré? Ou foi uma coisa meio instintiva? Alguém te convidou? Como é que começou? Eu acho que a coisa ela aconteceu muito rápido. Passou 2 ou 3 anos que eu estava tentando um outro negócio e aí acabei recebendo o convite. Tu é empresário, né? Apareceu o convite de trabalhar no Juvenil do Lajadense, que era uma associação de pais, que era presidida pelo seu Anésio, né? Que era o pai do Matheus, o seu Zirmário também, que já se foi, que não está mais entre a gente, trabalhavam muito com as crianças, e aí eu recebi um convite, eu aceitei. E naquele momento que eu fui treinador do Juvenil do Lajadense, eu vi que a coisa era para mim, entendeu? E aí eu comecei a buscar uma preparação, alguma coisa diferente, um pouco mais de conhecimento, com os mais experientes. E desde lá, acho que 2006 foi o primeiro ano que eu fui técnico. 2005 ou 2006 foi o primeiro ano que eu fui técnico do Juvenil do Lajadense. E eu dei sequência, alguns cursos, tive com o Mano 3 ou 4 dias no Corinthians, né? Para ter um pouco mais de conhecimento, para de repente fazer um pouco de marketing também, como todo mundo faz. Que é necessário. E aí... Com 1 ano tu aprendeu a ser retranqueiro, porque tu só fazia gol. Mas eu fui atleta do Mano também. Não, mas eu digo, eu te vi tu fazer muitos gols. Lá daquele ano eu acho que eu vi todos. Mas
atrás do gol, podia. O Mano tem a fama de Mas o ser... Mano é retranqueiro. E tu é goleador. Isso aí te deu, assim, vazamento da onde tu conseguiu? Porque para ser treinador tu tem que conseguir balançá-lo. Tu tem que ter um equilíbrio. Exato. E eu acho que ainda eu levo, eu tento carregar esse equilíbrio aí que a gente tem. Não se mudou muito aquela situação de esquemas nos últimos clubes que a gente trabalhou, porque eu preciso frisar também que eu cheguei algumas vezes em algumas competições semifinal. Eu cheguei 2 vezes com o Lajadense, teve em outros clubes também que a gente chegou, a gente sempre teve bem colocado. Eu cheguei com o Juventus de Santa Rosa, eu cheguei ao mata-mata do Gauchão com o Aimoré. Então eu acho que esse título que nós tivemos, ele juntou tudo isso, tá? E dentro de tudo isso a gente tem o trabalho de sistema de jogo, esse tipo de situação que a gente vai aprendendo de um ou outro. Mas eu nunca mudei muito o meu sistema de jogo, tá? Tu tem convicção nele? Pela convicção que a gente tem. E eu acho que a gente acertou muito também esse ano na escolha de atletas. Mas precisa-se ter o equilíbrio. E às vezes, claro que nós não somos não foi nós que inventamos o futebol, mas nós estamos sempre na frente da televisão e às vezes a própria televisão nos irrita, tá? Então vocês imaginem quando a gente está na beira do campo. Nós levamos um pouquinho de cada técnico, não é só do Mano. Nós precisamos ter uma capacidade de criação quando se tem a dificuldade que os adversários nos coloca, nos propõem as dificuldades nos jogos. Nós precisamos ter alguma coisa que possa se fazer diferente. Mas nunca se trocou muito os esquemas. Nós procuramos equilibrar muito os times dentro daquilo que nós aprendemos. Eu acho que esse próprio campeonato que nós tivemos, e eu posso citar os 2 anos que nós chegamos na semifinal com o Lajadense, nós tivemos muito equilíbrios. Eu acho que quando nós não atingimos o objetivo é porque faltou alguma coisa. Então procura-se fazer um trabalho direcionado também ao grupo que a gente tem na mão também, a montagem do grupo, isso é muito importante. Dos treinadores que tu tiveste como atleta, tem algum que foi em especial assim para te inspirar? Teve algum que era fora do que tinha uma coisa especial que tu segue, ou tu pegou um compilado de... Bom, daqui a pouco tem gente, porque eu fui atleta do Internacional, tá? Daqui a pouco muitas pessoas podem até dizer, bom, o Gelson vai citar o Antônio Lopes. Eu acho que eu não posso deixar de citar o Antônio Lopes, porque ele foi campeão na Copa do Brasil com o Internacional, mas ele não tinha uma cartilha muito intensa de trabalho. E para vocês terem uma ideia, eu carrego um ou dois trabalhos ainda. Claro que se mudou muito, se avançou muito. Eu carrego um outro trabalho do professor Gilberto Machado, que é o falecido Gilberto Machado. Eu tenho muito direcionamento ao trabalho que o Mano faz. Eu procuro avaliar muito o trabalho do Tite e buscar algum conhecimento do trabalho do Tite, mas eu acho que o trabalho do Tite ele é excelente trabalho, não tem como a gente falar. Ele requer uma explicação muito aprofundada, e quando eu falo que nós precisamos ver qual é o nível de inteligência que tem os atletas. Não é todos que entendem. Não é todos que entendem, então nós também precisamos ter essa noção daquilo que nós vamos levar para dentro do grupo. Então são 2 ou 3 técnicos que eu tenho como... Eu acho que em termos de vestiário, talvez nós pegaríamos o Felipão numa época mais antiga, numa época onde ele começou. Nós já estamos finalizando o primeiro tempo do nosso bate-papo precioso aqui com Gelson Conten. Voltamos em seguida.